Oi, pessoal, boa tarde a todas e todos. Bem-vindos à Tapera. Sou Antônio aqui, responsável pelo espaço. Estamos com o Alas aqui, o Marcelo, contribuindo aqui para essa tarde de hoje. Dar os parabéns aqui ao Juliano, agradecer por, conversando conosco, acertar essa parceria para trazer esse lançamento aqui. Logo que a gente tomou conhecimento da possibilidade, a gente se interessou bastante. É um tema que dialoga muito com a história do Brasil, com a nossa formação, com as questões que ainda hoje presentes, e a gente, aqui na Tapera, tem procurado sempre realizar discussões que a gente considera que estão nesse caminho aí de reflexão sobre o Brasil, sobre a história. Dar os parabéns, então, para o Juliano pelo trabalho. Ele vai apresentar aqui os convidados, falar sobre a obra e conduzir aqui a conversa. Obrigado pela presença, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença, pela parceria de estarem aqui nessa tarde com a gente. Queria agradecer a Tapera por essa oportunidade, pelo espaço maravilhoso e tão necessário que a gente tem para a promoção do conhecimento e da cultura aqui na cidade de São Paulo, né? É um espaço que cada vez mais se reafirma nesse sentido. E então eu agradeço por essa oportunidade. E aí eu queria também, desde já, agradecer a dois parceiros, amigos importantes que eu tenho desde que eu estou aqui em São Paulo, que é o Lúcio Menezes e o Emerson Matias. O Lúcio é nosso colega de departamento na Uninove, um grande amigo e que acompanhou de perto esse meu trabalho do doutorado, que é fruto, esse livro é fruto desse trabalho de doutorado. Então, eu o convidei para poder falar um pouquinho também, dialogar com a gente sobre esse trabalho. E o Emerson, né, nosso ex-aluno de Uninove, um grande parceiro. Na época do doutorado, ele me ajudou muito na digitalização das fontes, organização de algumas documentações que eu precisava consultar. Então, ele também acompanhou um pouco de perto, né, assim, as delícias e os grandes dilemas de uma produção científica, né? Então, era mais do que justo a parceria dos dois na apresentação desse livro hoje aqui. Então, a gente assim combinou que a dinâmica vai funcionar. Eu vou dar a palavra para eles, começarem um pouco a falar sobre as impressões do livro, e depois eu retomo, e aí, na sequência, a gente abre para uma conversa. Tá certo? Muito obrigado a todos e espero que seja bem frutífero esse nosso encontro aqui. Vamos lá, Lúcio. Boa tarde a todos. Está falando? Não. Está falando? Tá? Está ouvindo? Eu sou meio caipira, viu, gente? Eu com esse negócio na mão, não sei o que eu faço com isso, mas vamos lá. Eu estou muito contente de ter recebido esse convite do Juliano, porque, independente de eu ter acompanhado ou não o trabalho dele, e acompanhei mais de perto, sobretudo as dores da produção de uma tese, né, que é um parto sempre muito doloroso, o doutorado. E eu queria começar a falar do livro dele pelo título, né? O título eu gostei desde o início do título dele, que é sobre um tempo de incertezas. Mais atual, mais apropriado, impossível, né? A obra do Juliano, em que pese o rigor que ele tem, que é expressão dele, né, na escolha dos documentos, no trabalho com os documentos e com as fontes, que para nós historiadores é vital, é essencial no nosso trabalho, ele tem uma escrita deliciosa. É uma escrita que eu diria que não é direcionada apenas aos entendidos, né, do assunto, não é uma escrita única e exclusivamente para os historiadores. Ele tem uma escrita que é para o público leigo. Isso me chamou a atenção logo de cara, né? É um trabalho belíssimo dele. O Tempos de Incerteza me traz sempre, que já está na introdução, a questão da memória, né? Que hoje no Brasil é fundamental. Eu li o livro, é engraçado que quando eu li o livro, parece que eu entrei no século XIX. É sempre muito difícil para o historiador te levar para esse outro tempo.
a obra dele tem essa marca de você estar naquele universo, que é o universo que ele escolheu como uma tese, que é o universo do escravismo do século XIX e as lutas abolicionistas, né? Sobretudo as lutas abolicionistas do final do século XIX, do último quartel do século XIX. Ele tem um dom de nos levar para aquele universo. Ao mesmo tempo em que eu estava no século XIX, eu também estava em 2018. Isso foi muito interessante, porque ali você vê a importância de um trabalho historiográfico, de revolver as camadas de tempo que encobrem a memória e que encobrem o nosso tempo presente e que muitas vezes a gente não vê no nosso dia a dia. Eu brinquei com eles logo que eu cheguei, que eu falei, o Félix é meu. O Félix é um dos homens escravizados do século XIX que está num dos documentos que ele analisa. Quando eu me deparei com o Félix e com o cearense, que é um como é que fala? Capitão do mato? Não é capitão do mato, é outro nome. É o feitor de uma fazenda que tem um atrito entre esse feitor e esse escravizado que estava fugindo. E me impactou muito a história desses dois homens que se encontram numa fazenda e um atira no outro e gera um processo, e esse processo que é o trabalho que o Juliano está analisando. Me impactou muito. O que me impactou? A marca fundamental da nossa existência, a marca fundamental da nossa formação, que é a violência. Aquela violência que perpassa aquelas relações micro, né, porque você está entre dois sujeitos subalternizados, um feitor e um homem escravizado. Não tem ali a presença dos setores dominantes, mas você tem ali a violência que perpassa o setor subalternizado, que é aquilo que nos formou até hoje. Nesse mesmo período, já não é da tese dele, é da minha mesma, o Barão de Cotegipe, no Recôncavo Baiano, dizia: o Brasil tem que seguir o exemplo dos Estados Unidos, da Ku Klux Klan, temos que eliminar os negros. Tempos depois, o presidente do antigo Museu de São Paulo, do Museu do Ipiranga, que é o Museu Paulista, ele dizia no início do século XX, os índios têm que ser exterminados, porque eles são um empecilho ao desenvolvimento. 100 anos depois, nós temos o então candidato a presidente da República e hoje candidato vitorioso, dizendo que, num quilombo, ele não viu nada mais do que negros com 7 arrobas. O seu vice disse anteriormente que os índios também deveriam ser exterminados, porque é um empecilho ao nosso desenvolvimento. Essa longa linha do tempo, marcada pela violência, tem na obra do Juliano essa potência de revolver essas camadas de memória, porque parece natural um candidato dizer: eu só vi negros de uma arroba num coisa. Parece natural, parece que foi hoje. Não, isso tem lastro no tempo. E essas obras são fundamentais, esse trabalho dele, para mim, é essencial, ele é fundamental, todos deveriam ler, o texto dele é delicioso, é fundamental para a gente entender o nosso tempo presente. Eu não conseguia sair do tempo presente, um tempo em que eu lia o livro. Eu via nós, em 2018, espelhados nesse passado nosso, marcado pela violência. O Félix leva um tiro, porque fugia. O Ceará deu um tiro, porque obedecia a ordens do dono da fazenda. Ele sequer era proprietário do Félix, né?
Eu adorei porque me lembrava a obra dele, ele vai escrevendo, e me lembrou um roteiro de um filme, me deu vontade de fazer um filme do Félix e do Ceará, né? Nossa, eu fiquei o tempo inteiro, porque minha primeira paixão é cinema, né? Depois a história. Então eu vi uma narrativa quase cinematográfica no texto dele, né? Então eu fiquei encantado. Eu queria saber mais do Félix, eu queria saber mais do Ceará. E tem uma trama no livro que ele vai escrevendo, ele começa a contar a história do crime do Ceará, que atira no Félix, aí depois ele começa toda uma digressão teórica sobre esse episódio, e, de repente, ele começa, retomando ao caso, eu falei, gente, temos aqui um roteiro de cinema, né? Eu, com minha mania de cinema, vejo filme em tudo quanto é canto. Mas, para além dessa minha paixão por essa outra linguagem, o que mais me pega mesmo, o que mais me pegou no trabalho dele, e na introdução ele faz um trabalho fantástico da questão da memória, de recuperar esses tempos, essas camadas de tempo que cobre o nosso presente. Essa sala aqui está coberta de passado, né? E nós não vemos. Precisa desses historiadores como ele para nos revelar, nos retirar essas camadas que encobrem, para a gente entender o horror do presente. Se não voltarmos para esse passado e se não nos debruçarmos sobre esse passado, o nosso presente será um eterno teorema de Pitágoras que ninguém consegue resolver. E o momento que nós estamos vivendo, tempos de incerteza. O que é o tempo de incerteza na obra dele? É o tempo de incerteza do escravizado, que não sabe se vai ser livre. É o tempo de incerteza dos proprietários de escravos, que não sabem o que vai fazer após a emancipação desses escravos. Né? São vários tempos de incerteza. Essa foi a minha leitura, viu, Juliana? São vários tempos de incerteza e estamos, de novo, diante de um quadro de absoluto tempos de incerteza. O que vai acontecer com a gente? O que aconteceu com o Félix? O que aconteceu com o Ceará? Nós temos, de alguma forma, uma ligação intrínseca a esses dois sujeitos históricos. Eu ia falar personagem, mas personagem não pode. São dois sujeitos históricos, que é o Félix e o Ceará, né? Que são dois sujeitos que se encontram num dado momento. E essa fagulha desse encontro, esse momento único desse encontro, aparentemente banal, até no nosso cotidiano, né? Tem tantos assassinatos em nosso cotidiano, será os julianos do futuro que vão dar conta, essa fagulha de tempo, de encontro, contém nela todo o drama e a tragédia do ser Brasil. Só posso dar parabéns, viu? Eu escrevi para ele assim, estou adorando ler o livro dele. Escreve bem para caramba. Fiquei com um pouco de inveja. Obrigado a todos pela atenção. Vou passar aqui para o nosso amigo. Bom, gente, boa tarde. Sou Emerson Matias e atualmente eu leciono na rede municipal de São Paulo, de ensino. E o Juliano me convidou e eu fiquei muito feliz porque vou contar um pouco o que me fez amar e gostar muito de história, amar realmente e buscar esse caminho, né? Porque tudo que o professor Lúcio disse aqui sobre esse passado, sobre essas tramas, sobre esses sujeitos históricos, a memória, né, esse pertencimento. E exatamente o nome do livro, isso não tem como a gente não fazer essa relação com o presente, né, sobre tempo de incertezas. E em conversas hoje, atuais, vou começar pela atualidade para depois chegar no livro e na pesquisa. Então, vou falar o lado da pesquisa, porque o mestre aqui já disse muita coisa muito importante sobre a parte de teoria, né, da teoria, da análise realmente. Porque hoje parece que se esquece do passado, né?
todos se esquecem qual é a formação desse país, qual é a formação cultural, né? A formação política, o que nós somos e o que nós vamos ser, o que nós vamos fazer. Estamos aí diante de um cenário tenebroso, sombrio, para os próximos 4 anos com certeza, e espero que fique só nos 4, mas vamos lutar para que seja só 4. Por quê? Porque eu vejo e as escolas que eu leciono são da periferia, né? E a gente não vê mais um reconhecimento do seu passado. As pessoas não sabem realmente o que nos formou, né? Então, assim, para entrar na parte da documentação, toda essa trama, esses documentos, a análise que o Juliano faz, toda a coleta de documentos, primeiro fontes em arquivos públicos, né? Depois também a história oral, né? Trabalhamos com a história oral, entrevistas e uma grande gama de bibliografia, né? De pesquisa já na região, ou seja, aquela história regional dali do sul de Minas. E nessa construção, eu tive o privilégio de, trabalhando no Arquivo do Estado, buscar o que era necessário, ou seja, essas documentações sobre esses sujeitos históricos. E por que eu comecei dizendo sobre esse esquecimento do passado? Porque já há dificuldade agora numa parte técnica de se achar os documentos. Você chega num arquivo para fazer a sua pesquisa, existem diversos fundos. E exatamente a temática, né, do Juliano, que é a escravidão, todos os fundos funcionam da seguinte maneira. Temos antigamente ali no Arquivo do Estado, Secretaria da Fazenda, Secretaria da Justiça, são vários fundos que você tem que pesquisar. E a história da escravidão, ela perpassa por todos esses fundos. Em todos os fundos você vai achar. Não existe você chegar num local, principalmente no arquivo aqui do Estado, pedir, olha, eu quero documentos sobre a escravidão. Você tem que ter o foco do que você quer, né, achar. Porque você vai ter que ter tempo, né, e coisa que o pesquisador e hoje trabalhador difícil de ter, né? Ele vai construir ali a sua narrativa histórica com que ele consegue, né, achar através desses documentos e o trabalho, fontes orais, né, juntamente com a bibliografia. Mas, então, assim, em todos esses registros é muito difícil achar os documentos, né? Então, esse trabalho ele foi realmente muito árduo, e o Juliano, um pesquisador muito atento, muito perspicaz, para poder selecionar todos esses documentos, ou seja, muitos documentos realmente, um trabalho muito difícil, chegamos aí até em campanha, né? Um arquivo que você chega, são as condições péssimas, tanto de atendimento, porque às vezes os funcionários nem sabem realmente o que tem ali, como pela manutenção e preservação daquele documento, né? E isso, nesse livro, quando eu li, eu tive o prazer de ler a tese também, né, que fui presenteado com ela, e depois o livro. Então, a gente vai lendo e vai vendo a quantidade de informações através de várias fontes documentais que enriquecem demais o trabalho, né? Eu, como professor, eu fui muito bem, vamos dizer assim, direcionado não, é muito bem, tive uma formação muito boa em relação à escola pública, né? Porque todos aqui, logicamente, periferia. A minha dedicação a dar aula em periferia, ela me fez realmente tentar buscar, sempre visualizar essas obras para que eu consiga levar isso para a escola. E essa obra, como eu comecei a minha fala dizendo que as pessoas esquecem do seu passado, elas não sabem quem são, esse livro ele me ajudou até, vou falar aqui que o Juliano não sabe, com a tese eu já cheguei a fazer um plano de aula e nós fizemos, foi um pouco de plágio do seu plano de aula lá de Petrópolis. Utilizei como uma forma de fazerem as pessoas. Eu estou numa escola lá no Cantinho do Céu, tá, na periferia, lá no Grajaú, no Fundão.
onde eram formados por fazendeiros antigos, e eu peguei os recortes exatamente, né, desses personagens, ou seja, dos personagens não, desculpe, dos sujeitos históricos. Né? É porque eu acabo gostando do filme, você fez eu gostar muito de filme, né? Ventura e outros. Então, assim, os sujeitos históricos, como que foi a formação desse bairro, né? Por que nós temos essa condição aqui? E esse livro, ele faz muito a gente pensar nisso. Como o Juliano disse da parte do Ceará e do feitor, tem o capítulo 5, que é muito interessante, que é um capítulo que trata dos protestantes, né, e dos católicos. Né? Esse capítulo, ele consegue, através das documentações, toda uma trama política de diversos aspectos, ou seja, sejam grupos interessados na economia, outros interessados em manter o seu status, outros interessados em romper certos limites de poder. E o que se verifica, fazendo uma ligação com hoje, infelizmente, é que o Martinho Lutero ele ficaria ruborizado hoje, né? Porque, infelizmente, a alienação que existe neopentecostal, ela faz realmente com que as pessoas na periferia não tenham esse conhecimento sobre a sua história, né? Existe, infelizmente, e o que nós vimos no livro. Os protestantes da época fizeram realmente todo um processo de luta abolicionista, porém, logicamente, né, voltada sempre a manter a mesma condição. A condição, o que nós faremos depois com esse povo liberto? O que nós faremos com ele? Mas sempre mantendo sobre seu jugo. Né? E esse cenário, como o professor Lúcio disse muito bem, ele continua até hoje. Ele continua até hoje. Sempre nós sendo mantidos ali sob o jugo de determinada oligarquia. Viu o livro ali? Ó? Oligarquia brasileira. Né? Continuamos sendo conduzidos, infelizmente. Para concluir, eu agradeço ao Juliano, agradeço ao convite e espero que, só para concluir, esse livro é muito importante, ele tem uma relevância que ele pode ser trabalhado nas escolas. Tá? Pode ser muito bem trabalhado nas escolas e eu já estou construindo uns planos de aula voltado a isso, porque para concluir a história que eu comecei, não terminei, porque eu sou meio... vamos dizer... E assim, eu fiz exatamente o mesmo cenário que o Juliano percorreu aí na sua metodologia com os alunos, né? Vamos fazer uma história oral com os pais, com os mais velhos do bairro, para descobrir como que foi construído esse bairro, né? Como surgiu a sua formação, e depois fomos buscar ali nas associações de bairros alguns documentos de atas, de formações ali das associações de bairro. Nós fizemos todo um levantamento para descobrir como que foi a formação, para eles descobrirem por que aqui tem água hoje encanada. Antigamente, aí descobriram que não tinha, e eu buscava na bica lá embaixo. Ou seja, para que eles percebam exatamente que é esse processo da trama do livro, que é o quê? As lutas, né? As resistências que existem em todos os setores desses sujeitos históricos desconhecidos, ou seja, excluídos da história. Para saber que, do passado a hoje, tudo que nós temos é fruto da resistência, é fruto da luta e de um processo que a gente tem que continuar e sempre desvendando, né? Desnudando totalmente o que a história nos relegou aí e excluiu, que são os sujeitos históricos que não estão nos livros didáticos. Obrigado, gente, é isso. Obrigado. Eu vou roubar mais um minutinho do seu tempo, pelo seguinte, eu me preparei, e o mais importante da minha preparação eu não falei. Que é o mais importante dessa obra, no meu entender, o mais importante dessa obra é o ocultamento das lutas populares. Por isso que esse povo não sabe nada. Porque a obra dele vai falar dos abolicionismos no sul de Minas,
mas a partir não dos tradicionais abolicionistas, mas como esses sujeitos históricos invisibilizados na história, que são os homens escravizados, também tiveram participação fundamental no processo de abolição. E esse processo de invisibilização das lutas populares faz com que nós, do setor popular, não tenhamos essa consciência do que nos passou. Era isso que eu queria dizer. E ele traz à tona exatamente essa dimensão do setor popular no processo de lutas abolicionistas. Imagina, eu esqueci só isso. Mas... Lúcio e Emerson, eu agradeço imensamente pelas palavras. O Lúcio é um grande amigo e uma grande inspiração como professor, né? Eu sempre falo que a maior qualidade do Lúcio enquanto professor é ser um professor muito humano, né? E eu acho que isso marca todos os alunos que passam pela Uninove, né? Então, isso é uma qualidade que espero um dia chegar perto, né, Lúcio? A gente conversa bastante sobre isso e você me cobra, né? Um pouco disso. E a gente precisa praticar um pouco mais, né? E o Emerson... Apesar dele ser bem mais novo que eu, ele é minha inspiração também, vai ser rasgação de seda mesmo, tá? Porque ele é mais rigoroso, ele é mais chato. Meu sonho é ser como ele, mas acho que só na outra encarnação, que nessa eu não vou ter tempo de ser como ele, não. Ele é fera. Assim, quando eu tenho dúvidas sobre educação, é ele que eu recorro. Apesar de ser novinho, mas é ele que eu recorro. Obrigado pelo novinho. E o Emerson, ele é daqueles alunos marcantes que passa pela vida da gente, né? Assim, todo professor tem uma gama de alunos que passam anos e sempre vão recordar com muito carinho, né? E muitas vezes entra para o nosso círculo de amigos, né? O Emerson é um desses. Um cara que acho que teve uma brilhante trajetória pela Uninove como aluno, e que eu sei que é um professor muito importante na rede municipal de São Paulo, né? Que faz a diferença na vida dos alunos dele. E eu acho que, mais do que um excelente professor, é um professor que tem uma questão de representação enquanto intelectual negro fundamental para tempos como esses que a gente está vivendo aqui, né? Então, assim, a presença do Emerson numa fala como essa, num lançamento de um livro como esse, que representa também um pouco da minha trajetória intelectual, é indispensável, né? Assim, foi uma parceria muito bacana que a gente teve, porque ele me socorreu em alguns momentos que eu precisava. Emerson, eu preciso que você me ajude na digitalização, né? Então, ele estava ali junto e participando desse processo. Então, muito obrigado, vocês dois, pela fala. Eu vou procurar ser rápido também, até para a gente poder conversar um pouco sobre o livro. O livro é fruto da minha tese de doutorado aqui na Universidade de São Paulo, no programa de História Social, sob orientação da professora Maria Helena Machado, que foi uma referência muito importante para a produção desse trabalho, para a concepção desse projeto de pesquisa que eu realizei. E queria começar, né, a agradecer a ela, agradecer à Universidade de São Paulo e fazer outros agradecimentos que eu acho que são fundamentais, né? Assim, esse é um trabalho que é um trabalho visceral, né? Eu sempre falo que a gente só tem dimensão do que é uma tese de doutorado quando a gente faz o doutorado, porque eu não passei pelo mesmo drama no mestrado, né? E muitas pessoas foram importantes nesse momento, né? Assim, e eu queria começar pelas instituições, né? Assim, a Universidade de São Paulo, que me deu muita infraestrutura, o CNPq, que foi fundamental para financiar parte dessa minha pesquisa, que demandou dinheiro, porque, afinal de contas, eu tinha um escopo documental muito grande para poder percorrer e estava espalhado em várias cidades, por Minas, São Paulo e Rio. Então, foram 4 anos aí de pesquisa nesses arquivos, né? E, como professor e pesquisador, o desafio é imenso, porque eu tinha pouco tempo para destinar a percorrer esses arquivos, né? Então,
estava aqui na Uninove dando aula, daqui a pouco amanhecia em alguma cidade aqui pelo sul de Minas para vasculhar a documentação e voltar correndo para São Paulo para dar aula de novo, né? Aproveitar as minhas férias de trabalho para poder ir para Belo Horizonte, no Arquivo Público Mineiro, no Arquivo Nacional no Rio de Janeiro, enfim. Foi um trabalho realmente assim de muito fôlego, que eu não sei se hoje, na atual situação e na minha circunstância de trabalho também, eu teria condições de ter tempo suficiente para fazer toda essa pesquisa documental que eu fiz nesses diversos lugares, né? Então, ter contado com a universidade pública e com uma instituição pública que financiasse o meu trabalho foi fundamental, né? Isso para a gente entender a importância do Estado brasileiro no processo de financiar as ciências, né? Isso é fundamental. A gente só vai ser um Estado realmente decente, capaz de pensar nos nossos dilemas e problemas o dia que nós realmente encararmos que precisamos investir na educação e na produção científica, né? Coloquei muito dinheiro do meu bolso para fazer essa tese, mas o investimento do CNPq também foi fundamental nesse processo, né? Também não poderia deixar de agradecer à Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, que é a minha casa, né? Assim, foi lá que eu fiz a graduação, a faculdade de História, foi lá que eu fiz o mestrado, foi lá que eu tive a primeira oportunidade de conhecer o que é uma pesquisa, né? Infelizmente, a gente só tem a dimensão da pesquisa científica, grande parte de nós, alunos de escola pública, quando a gente entra na universidade. A escola pública também deveria, a escola, de maneira geral, ela também é um espaço de produção de ciência, e muitas vezes nós não somos levados a isso, né? Então, eu entrei na faculdade querendo ser professor de escola. E chegou na faculdade de História, eu conheci o que era a ciência histórica, né? E nesse sentido, eu preciso agradecer essa minha primeira casa, né, de formação acadêmica, que foi a Universidade Federal de Juiz de Fora. Da mesma forma, agradecer a minha escola lá em Minas Gerais, a minha escola pública, da qual eu estudei a vida toda, né, que foi fundamental, porque a gente sabe dos dilemas da escola pública no Brasil, mas foi ela que me deu algo fundamental, além do conhecimento, né? Ela me empoderou para que eu pudesse sonhar um dia em estar aqui e ser um intelectual e ser professor, né? Por isso defendo com muita força a escola pública. E quando me formei, uma coisa que eu fiz questão era de ser professor na escola pública, né? Por um tempo, porque de uma certa maneira eu sentia que eu tinha que retribuir aquilo que o Estado brasileiro sempre fez por mim, né? Assim, a minha vida toda, da escola até o doutorado, eu fui financiado com dinheiro público. Eu precisava devolver isso de alguma forma para a sociedade, e eu achava que, voltando como professor de escola pública, eu estava de alguma maneira contribuindo, né? Assim, acho que indiretamente a gente faz isso o tempo todo, né? Estamos sempre fazendo, mas eu acho que essa era uma questão que era importante para mim. Então, agradecer essas instituições é importante, porque esse trabalho só foi possível depois desses anos de caminhada e de toda essa infraestrutura que eu tive das instituições públicas na minha vida. Agradecer, obviamente, né, todos os professores que contribuíram com isso, desde a escola até a Universidade de São Paulo. Agradecer as parcerias que eu tive com os professores da Uninove, que sempre foram muito generosos, me cobriram em alguns momentos que eu precisava estar em algum lugar para poder pesquisar, então estavam lá me substituindo nas aulas, né? Faço um pouco esse agradecimento pela professora Kátia, que está aqui, né? Uma grande amiga também, e que acompanhou muito esse processo da produção da tese. Agradecer aos meus alunos, né? Tanto das escolas que eu passei, quanto da Uninove, porque em muitos momentos também eles percebiam que eu não tinha todo o fôlego para uma aula, né? Mas foram muito compreensíveis a isso. Então, acho que eu não podia deixar de agradecer essas pessoas, meus amigos, a minha família, que também sempre esteve me apoiando em todos os momentos, né? Então, eu vejo esse livro hoje, e hoje tenho sensações deliciosas, né? Porque o doutorado nem sempre te dá sensações tão deliciosas assim, né, Lúcio?
Nunca, quase nunca. O livro ele acontece 3 anos depois da minha defesa do doutorado, né? Quando eu defendi em 2015, eu tinha a intenção de publicar. Essa foi uma recomendação da banca que me doutorou, mas eu achava que eu precisava de um tempo, de um amadurecimento intelectual também, porque eu achava que o livro ele tinha que me trazer coisas leves, né? E para o meu leitor também. Acho que a tese ela tem uma escrita que muitas vezes ela é dura, né? E eu achava que eu precisava de um tempo para pensar como adaptar a tese para o livro, né? Então ele é uma escrita, o livro é uma escrita que ele é fruto da tese, mas ele tem muitas coisas reformuladas, né? Eu passei mais ou menos uns 6 meses fazendo a revisão desse trabalho para que ele pudesse virar livro. E a minha intenção, Lúcio, era um pouco essa mesmo, assim, fazer com que o público que não fosse especializado pudesse também interagir com a proposta que eu escrevi, né? Tem uma pessoa especial que assim eu preciso agradecer, que não está aqui, mas que foi a pessoa que me incentivou. Falou, olha, você tem que publicar e tem que ser 2018, muito por conta dos 130 anos da abolição no Brasil, que foi a professora Marta Abreu, da Universidade Federal Fluminense, né? O ano passado nós estivemos juntos e ela me chamou a atenção a isso, né? Eu já tinha iniciado o trabalho da revisão para o livro, ele já estava encaminhado, mas eu estava despreocupado quanto à questão temporal, quando vai ser o lançamento, né? E aí, voltando dessa conversa que eu tive com a professora Marta, eu fiquei com isso na cabeça e falei, não, eu vou agilizar isso, eu vou fazer acontecer para 2018. Então, e aí entrei em contato com algumas editoras, né? A editora CRV lá de Curitiba foi uma editora muito simpática com a proposta e que também queria muito que o livro fosse lançado esse ano, muito por conta também dessas comemorações dos 130 anos da abolição. E aí materializou também com que esse livro viesse à tona nesse momento, né? Quero agradecer também a uma outra pessoa muito importante, que é uma referência para mim enquanto pesquisador e enquanto pessoa pública, né? Que é a professora Hebe Matos, né? Que também resenha a orelha desse livro. A professora Marta Abreu resenha a contracapa. A professora Hebe Matos, ela é uma referência muito importante na minha vida enquanto intelectual e professor, né? Porque foi através do trabalho da professora Hebe Matos que eu dei início nos meus estudos sobre a sociedade escravista, né? Então, me senti muito honrado e muito feliz quando elas aceitaram o convite para resenhar o meu livro, né? Tanto a professora Hebe quanto a professora Marta. Então, isso para mim vai ser uma gratidão eterna com as duas, né? Bem, o tema da abolição não era um tema presente na minha vida acadêmica desde o começo da faculdade, né? Assim, eu tive uma paixão pelos temas ligados à escravidão desde o início da faculdade. Isso sim aconteceu ainda no meu primeiro semestre da faculdade. Foi onde eu tive a oportunidade de iniciar trabalhos na iniciação científica com a professora Carla Almeida, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, que foi uma experiência fundamental para que eu me tornasse um pesquisador de história. Mas, naquela época, eu estava preocupado com outras questões ligadas ao mundo da escravidão, né? E isso gerou um pouco o que eu vinha fazer no meu mestrado, né? Que também virou livro o ano passado, pela editora da Uninove, né? Mas, quando eu terminei o mestrado, eu estava certo que eu precisava percorrer outros caminhos e seguir outras vertentes historiográficas, metodológicas. E aí, então, pensando um pouco sobre o meu espaço, né, o meu recorte espacial, que era Minas Gerais, eu sentia muita falta de um trabalho ligado à história social da escravidão que pudesse pensar o processo da abolição na região
de Minas Gerais, né? E aí, então, o meu projeto de doutorado deu um pouco uma guinada daquilo que eu havia feito no mestrado, né? E, assim, eu vou falar um pouco rápido para vocês do que eu pensei para a composição desse livro, né? Assim, eu estruturei o livro em 5 capítulos, e eu pensei um pouco em contextualizar Minas Gerais nesses anos finais da escravidão, especialmente nos 2 primeiros capítulos, né? Havia até um certo tempo atrás, havia uma perspectiva historiográfica que Minas Gerais foi um território onde a abolição ela acontece de maneira muito pacata, muito moderada, né? Isso estava muito ligado a uma ideia de que o mineiro é um sujeito pacato, né? A ideia da mineiridade. Então, Minas viu São Paulo e Rio de Janeiro promoverem grandes turbilhões abolicionistas e Minas não produziu, né, um efeito social, né? Ainda mais quando a gente pensa o processo da abolição como um movimento social, Minas teve muito pouco presente nisso, né? Essa visão não me convencia, me incomodava, porque no meu trabalho do mestrado, uma coisa que eu sempre me questionava, como pode a província com o maior número de escravizados no final do Império, né, que era Minas Gerais, não ter produzido um efeito de abolição muito mais diverso, participativo, e que, de fato, tivesse contribuído para os rumos que a abolição criou no Brasil, né? Então, isso era uma coisa que me incomodava, porque os documentos históricos, uma série de outros historiadores já apontavam Minas, a província de Minas, como o estado com o maior número de escravizados no final do Império, e como pode você ter uma camada popular escravizada de libertos tão significativa, e esses sujeitos ficaram vendo a abolição acontecer, né? E, enfim, então essa era uma questão que me instigava, e eu achava que isso podia ser um gatilho para que eu começasse a tentar entender um pouco melhor como foram esses últimos anos. E aí eu fiz um recorte que foi pegar a última década da escravidão, mais precisamente 1880, 1888, trabalhando especialmente com dois tipos documentais que foram assim, a grande construção que eu amarrei na documentação que eu analisei, né? Foram as ocorrências policiais, que eu pesquisei no Arquivo Público Mineiro, em Belo Horizonte. Uma documentação muito interessante, mas muito difícil de ser pesquisada, porque são escritos muito rápidos e muito pouco organizados, feitos pelos agentes de polícia no século XIX, né? Eles faziam isso em grandes calhamaços, então você pegava uns calhamaços mais ou menos assim, e você tinha que produzir uma leitura muito dinâmica, tentando descobrir em qual ocorrência aquilo te interessava, né? Eu estava atrás de revoltas de escravizados, eu estava atrás de movimentos abolicionistas, ou seja, de qualquer ocorrência policial que me desse indício dessa participação popular no processo da abolição em Minas Gerais, né? Então, eu contava também um pouco com a sorte, né, desses sujeitos terem registrado isso, né? Mas foi importante para mim o começo da pesquisa com essa documentação, porque ela me ajudou a mapear exatamente onde podiam estar esses focos, para que depois eu pudesse ir até essas localidades e tentar descobrir outras documentações, né? Então, a partir das ocorrências policiais, dos jornais, que também foram essenciais, porque eu tentei um pouco analisar os discursos sobre a abolição que estavam sendo construídos no Brasil, desde jornais mais simpáticos aos escravistas, desde jornais mais simpáticos à causa da abolição. Então, entender também quais projetos estavam sendo construídos, né? E aí, no momento dessa leitura, e eu acho que o jornal ele é uma fonte muito interessante para a gente perceber isso, ficava muito evidente para mim
o quanto esses sujeitos não tinham a mínima noção de quando essa abolição ocorreria, né? Seja os escravistas, seja os abolicionistas, seja a população comum, enfim. As incertezas pesavam nesses últimos momentos, né? A escravidão ela estava colocada como uma instituição que se deteriorava cada vez mais, especialmente nesses últimos anos, né? Mas exatamente quando essa abolição virá, essa era uma grande questão, né? Então, pensar que eram tempos de incerteza, e aí eu acho que a grande preocupação de um trabalho, quando a gente está fazendo um trabalho, é que título eu vou dar, né? E a gente sempre quer um título que faça muito sentido para a obra, né? E essa ideia do tempo de incerteza me acompanhou durante muito tempo, né? Nas longas viagens que eu fazia, de volta a São Paulo, de ida até os arquivos, eu ficava pensando, caramba, né? Assim, como esses sujeitos eles estão tentando construir um projeto que é difícil prever, né? E é incerto também a maneira como isso vai ser dado, né? Então, acho que daí um dia eu tive esse insight de pensar que o título da tese, que também é o mesmo que acompanha o livro, seria sobre um tempo de incertezas, né? Um momento assim que eu acho que ficou evidente para mim é que, de que maneira eu penso esse processo abolicionista no Brasil, com quais autores eu comungo dessa perspectiva e como que os documentos que eu estou pesquisando me ajudavam também a entender esse viés popular no processo da abolição, né, que o Lúcio comentou aqui. E eu acho que essa é a tônica do meu trabalho, né? Assim, é óbvio que eu tive uma influência também, né, assim, muito importante nesse processo, desde o trabalho das professoras Hebe Matos e da minha orientadora, Maria Helena Machado, de perceber essa participação popular no processo abolicionista, né, mas de autores mais recentes, da minha geração, que dialogam também com essa perspectiva historiográfica. E aí, de uma maneira ou de outra, os documentos me levavam também a investir e apostar nessa perspectiva, né? Nesse sentido, era importante reafirmar, enquanto intelectual e dentro de um trabalho como esse, essa participação de escravizados libertos, né, e outros populares, sacudindo cada vez mais essas pequenas cidades mineiras, né, e colocando em xeque esse poder local dos escravistas, né? Então, eu acho que isso foi um investimento meu, enquanto intelectual, de fazer essa interpretação a partir das documentações que eu investiguei, né? E, de fato, tentar, de uma maneira ou de outra, contra-argumentar com uma visão mais formalista e mais conservadora sobre o processo da abolição no Brasil, que até então sempre estava limitado a figuras mais conhecidas do cenário abolicionista, ligados, né, aos jornais ou ligados aos movimentos, aos clubes abolicionistas e à própria Princesa Isabel, né? Ou seja, para mim, eu estava convencido de que só esses sujeitos não poderiam ter processado o que foi a construção da abolição no Brasil, né? Assim, e aí, obviamente, também que eu estava tentando entender que havia um conjunto de fatores, desde fatores externos, de pressões internacionais, da opinião pública, obviamente, a importância dos movimentos abolicionistas organizados e dessas figuras ilustres que vão fazer parte do mundo da política, do mundo da imprensa, né? Mas também havia um setor invisibilizado, né? Não invisível, mas invisibilizado, que estava pipocando pelo Brasil, né? Quando a gente estuda esse século XIX, a gente vê o quanto as revoltas, né, e a participação de pessoas comuns é fundamental para a gente entender esse processo de construção da nação brasileira, né? E eu acho que isso também para a segunda metade é muito presente, especialmente quando a gente tem esse grande movimento social, que é o movimento abolicionista no Brasil, talvez o nosso grande primeiro movimento social, mas era um movimento também bastante diverso e bastante complexo de ser entendido, né? Onde você tinha, nessas redes de solidariedade criadas por abolicionistas, uma série de sujeitos comuns,
que estavam fazendo frente, a linha de frente, no combate à escravidão, né? E aí eu consegui mapear alguns desses grupos, e, né, mais organizados, outros mais espontâneos, né, de perceber, por exemplo, muitas vezes, o quanto para dar certo as redes de solidariedade de fugas de escravizados de Minas para São Paulo, ou para o Quilombo do Jabaquara, aqui em Santos, era fundamental que você tivesse gente, né, que conhecesse os caminhos, os trânsitos até as senzalas, né, que tivesse um diálogo mais aberto com os escravizados, né, o quanto isso era fundamental, porque muitas vezes o ilustre da cidade, que fazia parte do movimento abolicionista, ele não era o cara que estava, né, nesse campo subterrâneo do abolicionismo, conseguindo fazer um contato direto com esses sujeitos que precisavam ser libertados e que necessitavam dessa libertação e que buscavam essa liberdade, né? Então, era preciso também que, nessa rede de solidariedade abolicionista, houvesse esses sujeitos, né? O grande dilema esses sujeitos não aparecem, seus nomes não estão registrados nessas documentações, né? Até quando a gente pensa a documentação oficial, né, sujeitos comuns é difícil de serem registrados, né? Mas eles estão lá, porque eles estão sempre citados no plural, né? Ou seja, é o abolicionista da cidade mais o seu grupo. Quem é o grupo desse cara, né, que está libertando e criando conflitos com os escravistas da cidade, né? São pessoas comuns. Por sorte, por vezes a gente encontra quem são essas pessoas, e eu procurei destacar um pouco isso no livro, na produção do trabalho, né? É interessante também a gente entender que é preciso ainda, para os interessados nos estudos sobre a abolição no Brasil, compreender melhor o papel das mulheres no processo da abolição, né? É claro que também a gente pressupõe que os espaços reservados às mulheres abolicionistas, por vezes, participar dessas reuniões, através de recitar poesias, de construir um pouco esse espaço da construção das ideias, dos projetos, né? Eu procurei também, assim, dentro dos limites que eu tinha de pesquisa, acentuar o nome dessas mulheres que apareciam, né? Então, a gente também tem desde as mulheres dessa elite local que estão participando, mas das mulheres comuns também que estão envolvidas nessas redes. Eu acho que é importante a gente também entender um pouco a complexidade desse processo, né? Mas acho também, como pesquisador, e para aqueles que estão interessados no tema, que nós precisamos, talvez, tentar dialogar melhor com essas fontes, no sentido de perceber a participação desses sujeitos, né? E, quando eu estava num processo bastante intenso, já quase final, de levantamento das fontes, eu me deparei com alguns documentos numa das minhas últimas idas para Belo Horizonte, que foi um documento que me apontou uma participação de um grupo considerado abolicionista, né, e que era presbiteriano. Isso me chamou muita atenção, porque a gente pouco conhece dessa imigração norte-americana para o Brasil, né? Até um tempo atrás você tinha pouca literatura sobre isso. O envolvimento também de protestantes no processo da abolição também era até então pouco escrito, pouco pesquisado, investigado, e eu achava que poderia ser algo bastante interessante. Eu não tinha conhecimento disso, né? A documentação é interessante porque, por vezes, você vai atrás de algumas questões e ela te aponta outras, né? O caso dos protestantes apareceu um pouco na minha pesquisa dessa forma. E aí eu voltei para São Paulo muito intrigado com isso e comecei a correr atrás de outros documentos que pudessem me esclarecer um pouco melhor essa presença protestante no Brasil, a partir da década de 60, dessa imigração, dessa tentativa de parte dessa imigração norte-americana de buscar no Brasil a continuidade do mundo escravista que havia acabado nos Estados Unidos com a Guerra de Secessão, né? É interessante que muitos sulistas que vêm para o Brasil
a perspectiva deles é da construção de uma nova Canaã no Brasil, né? Ou seja, aquilo que eles haviam perdido nos Estados Unidos, que eram as suas lavouras e os seus escravizados, poderiam ser encontrados aqui no Brasil, né? Então, um pouco entender o discurso cristão e os caminhos que levavam à abolição era uma questão que me ajudava a entender esse contexto social e espacial que eu estava estudando, que era Minas Gerais, né? Então, foi muito interessante, porque, à medida que eu ia vasculhando a documentação, eu ia encontrando um pouco mais a participação desse discurso religioso no processo abolicionista. Os jornais começaram a me apontar isso, não só a documentação policial, mas os jornais. E eu tive também assim a sorte de encontrar com os conselhos de um colega que não está aqui presente, que é o professor Heber Lima, também da Uninove, que é um grande pesquisador sobre o presbiterianismo no Brasil. E ele me deu a dica, falou, olha, tem um intelectual do século XIX, brasileiro, convertido, que tem um livro sobre escravidão e o discurso presbiteriano. E aí ele conseguiu esse livro para mim e aí tudo mudou, né? Porque esse assunto acabou virando o último capítulo da minha tese, também é o último capítulo do livro, onde eu procurei, de alguma maneira, discutir um pouco as relações dessa profissão de fé cristã, presbiteriana. Nesse sentido, também, eu encontrei a participação de um padre abolicionista, com uma participação muito interessante, né? Que, na verdade, ele é um padre abolicionista, participante de um movimento abolicionista no sul de Minas, que me parece muito um condutor desse processo da abolição, desse grupo abolicionista no sul de Minas. Mas a memória local da região do sul de Minas não guarda a história, a trajetória desse padre, guarda a trajetória de um outro padre, né, que, para a memória de Minas Gerais, tem uma relevância, que é o padre Vitor, aqui do sul de Minas, que ele ganha fama de ser o grande redentor dos escravizados na região, né? É algo que eu pretendo escrever daqui por diante, é um pouco entender as memórias da abolição em Minas Gerais. E eu acho que um dos caminhos que eu estou encontrando aí nas leituras que eu venho fazendo, na documentação, é entender um pouco essa perspectiva a partir da trajetória do padre Vitor, que é uma figura ilustre e também uma figura, dentro de um catolicismo popular, considerado um santo, né? Realmente beatificado pelo Vaticano, né, em processo de santificação, um padre negro, né, mas que a documentação histórica pouco me deu como relevância, né, a participação realmente desse padre em discursos abolicionistas ou em ações abolicionistas, né. Então, é um pouco isso também que eu tentei tratar e lançar luzes aí para pensar trabalhos futuros sobre as memórias da abolição. É isso um pouco que eu tentei fazer no meu último capítulo. Bem, acho que a gente poderia agora abrir para perguntas, um pouco para conversar sobre o livro, sobre o trabalho. Eu queria, mais uma vez, agradecer a vocês pela presença aqui nesse sábado. E dizer que eu acho que o grande dilema que a gente enfrenta e o grande desafio, né, é conseguir atrelar duas questões muito importantes, né, na nossa formação enquanto professores de história e pesquisadores, né, que é conseguir dar conta da sala de aula, onde nós estamos semanalmente, quase que diariamente, né? Eu, como professor de escola e como professor de universidade, né, estou nessa luta, e poder também, de alguma maneira, conseguir dar continuidade às minhas pesquisas, né? Esse livro é um momento muito importante dessa minha trajetória enquanto pesquisador, né? E que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento, e para que a gente pudesse pensar, né, novas possibilidades de entender os caminhos que a abolição traçou no Brasil. Muito obrigado, e a gente pode abrir para perguntas e para conversar um pouco sobre a obra, tá bom?
Alguém? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguma consideração? Então, aí... Parabéns, Gil. Eu queria só a parte que você falou em relação às religiões. Comparando com o mundo de hoje, nos tempos que a gente está vivendo, tempo de incerteza, como é que você lida com isso? Você que é um historiador que pegou a parte da abolição no século XVII, XVIII, para os tempos de hoje, e se tem alguma outra perspectiva além disso? Eu sempre acho que, assim, às vezes o nosso trabalho, né, assim, um trabalho monográfico é um trabalho, Rafa, que muitas vezes a gente constrói com uma série de prerrogativas e uma série de protocolos, e esse trabalho ele fica muito engessado ao meio acadêmico, né? Assim, então, eu sempre brincava que o meu sonho depois de terminar o doutorado é que, além da minha mãe, pelo menos mais meia dúzia de pessoas lessem a minha tese. Porque, né? Eu acho que agora já alcancei, né? Porque a gente tem tanto trabalho para né, assim, para construir um enredo, uma pesquisa como essa, que é sempre muito frustrante quando você vê a sua tese empoeirada numa estante de biblioteca e fica lá para meia dúzia de especialistas lerem, né? E aí eu acho também que a gente entra num momento importante, que é o momento atual, nessa conjuntura atual, que é entender o quanto levar o nosso trabalho para um público mais diversificado, né, é muito importante, porque, afinal de contas, tem dinheiro público por trás desse trabalho, né? São pessoas que contribuíram para que essa pesquisa viesse à tona. Então, essa também era uma preocupação minha. É claro que o livro está muito estruturado numa produção acadêmica, né? Mas era também um pouco, nessa adaptação que eu fiz para o livro, de fazer com que outros leitores pudessem interagir com a proposta que eu estava fazendo, né? Eu acho que isso está muito ligado também aos sentidos que a história pública precisa construir no Brasil, né? Assim, e num momento como esse, onde as narrativas sobre o passado histórico, né, que foram processadas a partir da construção do empoderamento dos sujeitos comuns, né, que trazem um sentido e uma valorização do sujeito, da pessoa, que traz também uma preocupação com o processo democrático e das construções e das demandas, e no caso da minha obra, das demandas que a população negra precisa conquistar no Brasil, né? Eu tinha muito essa preocupação também de como o meu trabalho ele poderia significar nessas agendas que precisam ser construídas, né? Então, eu acho que é um trabalho datado, obviamente, que tem uma série de recortes, mas que, de uma maneira ou de outra, pode contribuir nas lutas dos sujeitos comuns e nas lutas negras que precisam ser cada vez mais levadas adiante, principalmente em momentos de incertezas como esse, né? Então, essa era uma preocupação que eu tinha com essa obra. Tá bom? Eu não aguento, eu tenho que perguntar. Eu fico pensando na sua documentação e na minha. A minha é bem mais simples. Eu trabalhei com história e literatura. E eu lendo o seu livro, eu queria que você falasse um pouco. Eu fico imaginando qual foi o seu percurso. Como é que você... Porque os nossos arquivos são horríveis, a gente sabe disso, né? Sobretudo os do interior. Quando você vai para essa documentação, você tinha no seu horizonte essa perspectiva de tirar o véu que encobre os movimentos populares? Se você tinha como se você conseguia ver ao produzir o seu trabalho o quanto o presente que você pesquisador, o seu presente enquanto pesquisador está grávido desse passado,
Porque eu tinha essa sensação que eu não saía do meu tempo presente. Eu estava lá em 1920, mas eu estava aqui hoje. E como é que você faz para amarrar? Porque a documentação dele está toda espalhada, não está em um único arquivo, né? E não somente em uma cidade, está em várias cidades. Como é que é esse processo para depois começar a escrever? Como é que você vai amarrar? Como é que você faz essa leitura? Porque eu nunca trabalhei com documento, com historiador não tradicional, que tem um sentido ruim, mais comum, né, que é você trabalhar com essa documentação. Eu trabalhei com imprensa no mestrado e literatura no doutorado, mais fácil impossível, né? E como é que é isto, né? Como é que é você... E aquelas letras também, porque uma coisa que para o público talvez não saiba, as letras de 100 anos atrás a gente é praticamente outra letra, né? Como é que você fez alguma coisa? Você fez algum curso? Como é que foi isso? Isso é verdade. Isso foi graças à minha experiência na iniciação científica, né? Eu comecei o meu contato com os documentos históricos com documentos do século XVIII e XVII. Eram ainda muito mais complicados de fazer essa leitura, né? E foi um pouco também o que eu fiz no mestrado, né? Então é isso, assim, a gente passava. Eu me lembro que eu conseguia em um mês ler 4, 5, 6 páginas, né? Até você conseguir decodificar as letras, os símbolos, as abreviações, né? Então, um pouco da paleografia é importante nesse processo, né? E no caso dessa logística da pesquisa do doutorado, realmente foi muito difícil, porque no começo eu acreditava, eu tinha feito um mapeamento das áreas possíveis abolicionistas, com alguma projeção abolicionista, que tanto a bibliografia já me indicava, mas quanto outros documentos que eu já havia lido me indicava, e algumas falharam, assim, eu não encontrava, né? Eu me lembro que numa das primeiras conversas que eu tive com a minha orientadora do doutorado, ela me disse: vá para a documentação policial primeiro, porque é ela que vai te dar um pouco esse mapeamento de onde você vai encontrar. A documentação policial, até o século XIX, ela está toda concentrada em Belo Horizonte, né? Então, todas as delegacias e subdelegacias de Minas enviam essa documentação para lá, as correspondências com o chefe de polícia, estavam todas lá. E realmente foi, porque quando eu comecei a ter a leitura nessas ocorrências, eu comecei a falar, então vale a pena investir tempo em ir em tal cidade, tentar encontrar mais documentações que falassem. Porque a ocorrência ela era um indício, eu precisava, muitas vezes, entender. A ocorrência virou um processo, crime? Né? Então, fosse no caso do Félix, por exemplo, com o cearense, né? Seja que gerou um conflito, houve um processo crime, né? Será que eu vou conseguir? Porque também tem uma coisa, o processo podia estar nessa cidade, lá no fórum. Essas cidades, muitas vezes, não tinham arquivos históricos. O meu contato era com o fórum da cidade. Né? Então, eu tive a sorte de algumas ocorrências policiais que eu investiguei em Belo Horizonte, ir até essas cidades e encontrar o processo crime. Virou processo crime. Né? Tinham processos que eu fiz o que foi possível, eu segui todas as pistas que eu tinha, eu bati em todas as cidades, às vezes eu saía daqui de São Paulo, ia para o sul de Minas, na tentativa de encontrar, e eu não encontrei. Assim, o processo... ou ele não existiu, ou ele sumiu, ele desapareceu. Né? Assim, são os dilemas que a gente tem durante a pesquisa. Né? Todo projeto de pesquisa, você sabe, Lúcio, que ele nunca vira a pesquisa final. Né? Então, assim, a gente tem que lidar com essas interferências, né, que não depende da gente, que vão sendo encontradas ao longo do tempo. Né? Mas eu acho que na leitura do documento, a experiência que eu tive na graduação, na iniciação científica, e depois no mestrado me ajudou muito, porque daí a leitura fluía muito mais rápido, a leitura dessa documentação do século XIX. Né? Então, isso foi muito mais rápido e eficaz nesse momento. Né? Mas, no total... eu acho que eu pesquisei 12 cidades, né? Arquivos de 12 cidades, contando o arquivo do Estado de São Paulo, que também guarda parte da documentação dessa região de divisa, Minas e São Paulo, o Arquivo Nacional. Parte do Arquivo Nacional foi um pouco mais fácil, porque eu consegui ler pelo site, através da hemeroteca digital.
e o Arquivo Público Mineiro, que não tem a documentação digitalizada, que eu aí utilizei férias de Uninove para poder passar em Belo Horizonte e fazer essa leitura sobre essa documentação, né? E Minas Gerais, o sul de Minas, como está mais próximo aqui da capital, eu aproveitava nas minhas folgas de trabalho de Uninove para poder ir para essas cidades e fazer essa digitalização da documentação para ler em casa, né? Porque também tinha essa questão. Eu não tinha condições de ler isso lá no arquivo desses fóruns, né? Eu tinha que trazer isso para cá, né? Então, o processo foi um pouco esse, né? Eu vou só completar aqui a pergunta que o Rafa, né, fez para o Juliano, sobre a importância, né, do livro. No caso, eu como professor na periferia, né? Por que eu falei para utilizarmos o livro? Porque eu vejo assim uma grande produção realmente teórica, maravilhosa, linda, só que não é utilizado realmente da forma que deve, porque não existe no livro didático. Não existe e não vai existir tão cedo. Eu acho que não vai existir. Então, assim, por meio desse livro, a gente consegue dizer para a molecada que a desigualdade social, que os problemas sociais, eles não são naturais, né? Que tudo são processos de tramos de construção, que eles são sujeitos ativos, ou seja, históricos, portanto, e através disso a gente consegue trabalhar isso na sala de aula, trazer realmente um recorte de um documento, né, da história do Ceará, da história de alguns que estavam lutando por uma transformação, seja ela qual for, né, de sujeitos excluídos desse meio. Então, assim, é uma crítica a nós mesmos, professores e intelectuais, que a gente produz só teoria, mas na prática não tem. Então, se a gente não pegar esse livro, que tem realmente uma pesquisa sensacional, sabe, e levar e fazer uma aula com ele, várias aulas, trabalhar isso, a gente não vai conseguir descortinar realmente e guardar essa memória e trazer para a atualidade, e que a gente consiga realmente construir uma luta, né? Uma luta realmente que a gente consiga conscientizar as pessoas que a desigualdade ela não é natural. Infelizmente, hoje todo mundo está achando que é natural. Eu acho que essa a contribuição desse livro é sensacional. Como outros, né? Mas eu conheço o professor Juliano e ele tem realmente uma grande qualidade, que é de, como o Juliano falou, é muito rígido, muito metódico naquilo que faz, mas, porém, o trabalho sai super bem feito e a gente pode utilizar para várias coisas. Então, o dinheiro público que tem que ser utilizado, não é? Então, o nosso papel é pegar isso e tentar construir e levar isso para a molecada, porque nos livros a gente não vai ter. Eu acho que esse é o grande desafio nosso, né? Assim, de saber que a vida do professor não se encerra com a graduação e, muitas vezes, apesar da academia pouco dialogar com a escola, mas a gente é aos trancos e barrancos, e eu acho que um pouco isso o nosso universo, é o universo dos nossos alunos da universidade, que depois se tornam professores como você, o Emerson, que é sempre conseguir continuar conectado com as obras historiográficas e fazer com que elas, de alguma forma respinguem lá na escola, né? Através dos trabalhos, das práticas em sala de aula. Esse é um grande dilema que a gente tem, mas que é preciso ser enfrentado também, né? Assim, esse diálogo entre o conhecimento acadêmico e a história que é ensinada na escola, ela é fundamental, né? E a gente também não pode perder essa nossa ligação com trabalhos que muitas vezes não diretamente falam sobre o espaço escolar, mas que podem, de alguma maneira, à luz, ajudar nas questões que o professor está levando para a sala de aula, né? Mais alguma pergunta? Fazer mais uma pergunta para a gente poder encerrar, para que o professor também possa autografar aqui. Acho que tem duas. Vamos lá. Professor, primeiro, parabéns. A minha pergunta vai com relação à pesquisa oral, às entrevistas orais que o senhor fez, né? Como que foi esse processo para você conseguir obter as informações necessárias? Porque eu acredito que seja bem difícil, sem se deixar influenciar o entrevistado. Já quer fazer a dele? Daí eu já respondo as duas.
A minha é mais um agradecimento do que uma pergunta em si, né? Eu tive o privilégio de ter o Juliano, o Lúcio, a Kátia e a Gislene, que está aqui, como meus professores, e eu quero dizer que eu aprendi muito com eles. E eu tenho levado isso para a sala de aula, para o trabalho que eu tenho feito e desenvolvido na cidade onde eu estou. Eu leciono na cidade de Cajamar. Assim que eu terminei a licenciatura, eu fiz um concurso, passei, eles me chamaram, eu estou lá desde fevereiro, e passei em 9º lugar, e estamos fazendo um trabalho, e sempre que eu preciso, o que eu esqueço alguma coisa, aí eles não sabem, eu vou falar agora, eu sempre gravei todas as aulas deles em áudio. Olha lá, hein? Isso é perigoso nesse momento. Às vezes, quando eu esqueço alguma coisa, eu preciso de algum suporte, eu vou lá ouvir as aulas do Lúcio, do Juliano, da Kátia. Alguns professores sabem que eu gravava. E agora... Ele me pediu permissão, gente, então tá tudo bem. Okay. E agora mesmo, no mês da Consciência Negra, a gente está desenvolvendo um projeto lá na escola em relação a esse tema. Estamos trabalhando com as personalidades negras, com os alunos, eles estão fazendo trabalho, estão apresentando esses trabalhos. Eles vão se apresentar também em números musicais, e a gente está trabalhando, discutindo a escola. A grande maioria dos professores abraçaram o projeto, e a gente está trabalhando esse projeto em prol dessa consciência, dessa questão, né, para a gente tentar levar esse trabalho e tudo aquilo que a gente aprende na faculdade, porque de fato, a gente vai à faculdade e quando a gente sai de lá, a gente tem que levar esse conhecimento e tentar ajudar para a gente ter uma sociedade melhor. Então, eu quero deixar aqui o meu agradecimento aos meus professores, eles continuam sendo os meus professores, eu sempre faço referência a eles quando eu dou aula, eu sempre falo deles, porque eu aprendi muito com eles. E continuo aprendendo, porque vocês vão ser meus eternos professores. Obrigado. Vou tentar ser bem rápido, então. Vamos lá. Pamela, primeiro, assim, eu não utilizei as entrevistas que eu fiz por uma questão de tempo. Eu estava no final do doutorado, e aí eu e a minha orientadora achamos que era um material interessante, rico, mas que podia ficar para um trabalho futuro, e é algo que eu estou tentando construir agora, né? O que aconteceu? À medida que eu viajava para essas cidades, muito pequenas, né, assim, você chegava lá, você tinha uma recepção, né, das pessoas para você, porque você se tornava ali o pesquisador que vai mexer numa documentação da cidade que nunca ninguém mexeu, né? E numa das cidades que eu fui, a primeira delas, Cabo Verde, que fica no sul de Minas, quase divisa com São Paulo, um dos senhores que é presbiteriano, que me recebeu lá, ele falou, olha, eu vou te apresentar algumas pessoas que se dizem descendentes diretos desses abolicionistas da região. Nisso eu comecei a conversar com uma dessas pessoas e voltei para São Paulo falando, caramba, eu não posso deixar essas entrevistas, por mais que elas não fossem o foco do meu trabalho, eu estava mexendo com documentação escrita, mas eu falei, isso pode gerar alguma coisa no futuro, e mais que isso, eu acho que a gente precisa registrar essas entrevistas, né? Eu não tinha experiência nenhuma com história oral, né? Quem me socorreu muito na época foi a Gislene, né? Porque ela é uma pesquisadora de história oral, né? E ela e uma grande amiga nossa em comum, que é a Lívia Monteiro, foram elas que me ajudaram um pouco assim, olha, faça isso com o tempo que você tem, né? Então, eu tentei um pouco construir a estrutura dessa proposta da história oral a partir disso. Mas foi um material que eu guardei, reservei e não utilizei, né? Assim, eu e Lívia, a gente vem discutindo um pouco o que fazer com isso. A Lívia também é uma pesquisadora do pós-abolição em Minas Gerais. A gente até pensa em tentar construir produtos que não sejam produtos tão formais como o livro, mas tentar pensar no trabalho do audiovisual sobre o pós-abolição em Minas Gerais, e talvez as memórias da abolição venha nesse sentido,
né, assim, de utilizar essas entrevistas. Então, eu cheguei assim, em descendentes, netos, bisnetos desses abolicionistas, e foi muito interessante, porque essas entrevistas estão gravadas, e muitas vezes elas vinham e me ajudavam um pouco a amarrar questões que não estavam muito bem amarradas na documentação escrita, através das falas desses depoentes, né? Então, mas isso vai ficar para o futuro, assim, é algo que eu penso fazer no futuro, porque eu não tive condições na época do doutorado de mexer com isso, tá? E Lucas, obrigado pela presença. Que bom que de alguma forma a gente está ainda nos seus pensamentos e adentrando a sua sala de aula hoje com seus alunos. Obrigado por estar presente aqui hoje, tá bom? Gente, eu quero agradecer a todos pela presença. A gente está encerrando aqui. Valeu mesmo por ter participado, terem ouvido e ter compartilhado com a gente esse momento. Obrigado mais uma vez, Lúcio e Emerson. E a gente se encontra por aí, tá bom? Um abraço.